As pessoas também já estão entrando. Quem já estiver entrando, dá um sinal aqui para a gente se está tudo ok. Estão escutando bem? Já temos aqui algumas pessoas voltando. E aí, ajuda a gente também a entender aonde foi que a Eugênia parou, em qual momento travou e que vocês não conseguiram, né, mais acompanhar, porque aí ela retoma daquele ponto, porque nós continuamos aqui escutando e estava muito, muito envolvido com a palestra e, pelo que eu entendi, ela travou um pouquinho antes do que a Eugênia tinha falado, né? Então, diz pra gente aí qual foi o ponto que a Eugênia parou, que o vídeo travou, para que a Eugênia possa voltar, né? Está ótimo, agora sim, beleza, legal. Só estou aguardando vocês falarem pra gente qual é o ponto que travou para que a gente possa retomar. Ajuda a gente aí, ajuda a Eugênia para ela poder retomar a palestra. Aguardando aqui, já está todo mundo entrando de novo, está ótimo. Aline, Orlando, Mazé, Jardenira, Verinha. Boa noite, Verinha. Então, por favor, sem gritaria, filho. E mais um momentinho. Pessoal, diz aí pra gente onde foi que a Eugênia parou, onde foi que o vídeo travou, para a gente poder retornar. Senão a gente vai conversando, Eugênia. A gente vai. Bom, eu vou. Vai falando, né? Os que choram, tá? Eu vou só arrematar aqui assim. Pronto. A gente sofre, é uma condição própria do estado evolutivo nosso, do estágio que estamos, mas nem todos os que sofrem, e Kardec comenta muito bem isso, eles obtêm consolação, porque muitos de nós são tragados e sugados pela própria dor. Quando é que nós experimentamos consolação e somos felizes, mesmo experimentando dor? Quando nós compreendemos que a dor, ela tem um propósito. Ela não é, como diz Manuel Miranda, punitiva. Tampouco expressão do sadismo divino, como nós talvez entendemos em algum momento da nossa história evolutiva, da nossa tradição judaico-cristã. Não. A dor, ela é oriunda das nossas escolhas e do processo ao qual estamos inseridos mesmo. É um mecanismo divinal de burilamento, de ensino. Então é mestra. Nesse sentido, eu gosto muito também das reflexões do Leon Denis, quando fala da dor. E quando lembra-nos que cada um de nós está fazendo a própria obra-prima, que é si mesmo. Né? Ele diz, até fazendo alusão ao escultor Rafael de Sanzio, que esculpiu, Rafael de Sanzio é o que pintou a escola de Atenas, lá no Vaticano. Ele fala de Michelangelo quando diz, quando ele faz nos refletir que nós somos um mármore disforme, sem forma, e vamos nos transformar em um Davi de Michelangelo, em uma obra-prima, a partir do momento em que nos deixamos ferir pelo burel, pelo cinzel, pelo buril e pelos golpes que transformam o mármore grotesco, grosseiro, em algo belo, né? Leon Denis vai dizer assim, tua obra mais bela é tu mesmo. E Michelangelo vai dizer, concentra-te, faze como o escultor faz a obra que quer aformosear, tornar mais formosa. Retira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Então essa nossa obra, aclarar o obscuro, retirar o supérfluo e não largar o cinzel,
que nos esculpe, que nos transforma. E isso é doloroso, porque é mais fácil permanecer pedra, informe, sem forma, ou disforme, deformada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há um pesquisador, escritor, Neil Douglas Klotz, que escreveu um livro chamado Oração do Cosmo, reflexões sobre as palavras de Jesus em aramaico. E vamos lembrar que Jesus ele falava aramaico, uma variação do hebraico. Porém, os escritos que chegaram até nós já estavam em grego. Não há registro escrito em aramaico, mas sim em grego. Mateus, que na ordem bíblica é colocado como o primeiro, em seguida Marcos, Lucas, João, Mateus escreveu em aramaico, mas os seus escritos nunca foram encontrados, porque possivelmente se perderam nas guerras do ano 70 da era cristã. E quando ele foi escrever, reescrever, registrar em grego, muito foi útil para ele o Evangelho de Marcos, que já era popular. Então, o que chegou até nós estava em grego, então aí já é uma perda. E esse estudioso, que é um estudioso do aramaico, ele vai dizer que a língua aramaica, a língua de Jesus, cada palavra possuía vários significados. Então, segundo ele, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, pode ser entendido assim: abençoados são aqueles que tornaram suave a sua rigidez interior. Olha que interessante, porque quando nós somos rígidos internamente, apegados, agrilhoados, escravizados às nossas crenças, nós não admitimos nem mesmo que alguém discorde de nós, em nada, em política, em ideologia, em entendimento, qualquer que seja. Daí os estados de beligerância, as contendas, as brigas, as discórdias, as separações, porque nós não tornamos suave as nossas crenças, nós fazemos dessas crenças algo que nos engessa, algo que nós queremos usar para moldar as outras pessoas e que elas pensem do mesmo modo. Então, nesse sentido, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, pode ser entendido, segundo Neil Douglas Klotz, como abençoados os que tornam suave a sua rigidez interior. Suavizar-se por dentro para tornar suave as relações com os demais. Nós não vamos falar de todas, são 9, tá? Mas queríamos chamar a atenção que todas essas bem-aventuranças iniciais, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, tem a ver com um estado íntimo nosso e uma busca que pode ser construída, promover a paz, ser compassivo, misericordioso, sentir-se consolado ante a dor, porque compreendemos-la. Mas as duas bem-aventuranças finais não são algo que nós tecemos e construímos, mas como reagimos a uma ação exterior a nós, que é a perseguição, porque ele diz assim, Jesus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. E reino dos céus nós devemos entender como um estado da alma. Sofrer perseguição pode ser fonte de bem-aventurança, desde que nós tenhamos a plena certeza, a sensação íntima de estarmos em sintonia com a justiça divina, que é a real. A humana é corruptível. E a última que ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, de novo, é uma reação a uma ação que é exterior. Quando nós somos perseguidos, caluniados e mentindo, dizem todo mal contra nós.
A depender da nossa reação, haverá bem-aventurança. Mas se a nossa sintonia for a do revide, a de entrar nas contendas, nas brigas, realmente não nos sentiremos bem-aventurados. E nos parece também, daí a dificuldade, possivelmente, de Eurípides Barçanufo compreender essas bem-aventuranças, é uma dificuldade dele, enquanto católico. Quem conhece a história de Eurípides, já leu ou já ouviu, sabe que ele pediu intimamente, numa prece íntima, que alguma entidade, se fosse verdade a comunicabilidade com os espíritos, como seu tio tentava o persuadir de tal, que ele, chegando naquela reunião, naquele recinto da fazenda, onde se reuniam pessoas muito simples, um espírito pudesse explicar para ele as bem-aventuranças, porque era algo que ele não conseguia entender. É difícil compreender que sejamos felizes na adversidade, porque boa parte dessas bem-aventuranças subverte o conceito de felicidade. E aí ele pede, ele vai para essa reunião com um amigo, chegando lá, só há 2 assentos disponíveis, ele se assenta, e pela médium mais inculta, o médium mais inculto do lugar, que não sabia nem mesmo escrever, a entidade espiritual explica de forma tocante, sublime, clara, transparente todas essas bem-aventuranças, e no final diz: João, o evangelista. A partir daí, ele que já estava propenso a se converter às ideias espíritas, abraça o espiritismo, né? O Eurípides Barçanufo. Por que estamos trazendo isso? Exatamente porque, à primeira vista, se nós formos tentar entender apenas com o que a letra diz, nós não vamos compreender. Por que é feliz quem chora? Por que é feliz quem tem fome e sede de justiça num mundo claramente injusto? Porque as injustiças acontecem massivamente, abundantemente. Para finalizar, eu gostaria de falar dos bem-aventurados os puros de coração. O que é a pureza de coração, né? E lembro também, viu, gente, que boa parte dessas bem-aventuranças dão título a capítulos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali nós encontramos reflexões de Kardec e reflexões dos desencarnados acerca desses temas. A pureza de coração, essa é a bem-aventurança que mais me chama a atenção. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pessoal, ver Deus, nada aparentemente mais distante da criatura falível no estágio em que estamos do que perceber, ver Deus. E ele vai dizer, Jesus, que é a pureza de coração que promove isso. Eu vou finalizar para retratar a pureza, porque talvez não seja fácil de compreender o que seja pureza, mas para mim, pureza se revela na singeleza, na simplicidade, né? E aí eu trago um conto, é um conto que eu gosto muito, um conto racídico. A tradição racídica, para que possamos compreender antes que eu narre o conto, é uma tradição que surgiu ou ganhou força no século XVIII, 1700 e bolinha, com um rabino chamado Baal Shem Tov. Ainda hoje em Jerusalém, esse rabino é muito cultuado. Mas o que tinha o Baal Shem Tov de especial? Ou Israel ben Eliezer, né? Israel, filho de Eliezer. Ele deu força a esse movimento racídico, cuja essência é trazer o ensino espiritual da tradição judaica de forma simples, alegre, para os aldeões, pessoas pobres, pessoas muitas vezes sem a cultura, a erudição e o excesso de intelectualismo talmúdico dos doutores da lei, do judaísmo legalista, né, que bem lembra fariseus,
e saduceus. Então, ele ficou muito popular porque ele levava a mensagem através de contos, com alegria, com simplicidade, e era um grande médium de cura também. Nessa tradição racídica, ele impulsionou, depois outros rabinos deram continuidade, é uma tradição oral. Quem tiver interesse pode ler Martin Buber, por exemplo, que fala muito sobre o racidismo. Os contos são a tônica do ensino. E esse conto que nós vamos trazer, que é muito curto, muito rápido, ele diz exatamente para mim o que é a pureza. Se não, vejamos. Tarde da noite, um lavrador, ele havia terminado o seu dia de trabalho e ele está vindo do mercado, atravessa a floresta e tem um problema na sua carroça. A carroça quebra e ele então fica no meio da floresta, um pouco aflito, porque pensa assim: puxa, o dia acabou, eu preciso fazer as minhas orações e eu vejo que eu não estou com meu livrinho de orações aqui. Puxa vida, mas não tem nada não, eu vou fazer assim. Vou dizer: Senhor Deus, hoje eu cometi uma coisa muito imprudente. Eu saí de casa sem meu livrinho de orações. E tu sabes, Senhor, que eu tenho uma memória péssima, minha memória é muito fraca. Então, eu vou recitar o alfabeto 5 vezes, bem devagarinho. E tu, que conheces todas as orações, monta a oração que tu quiseres. Diz o conto que Deus, ante a pureza dele, diz para os anjos: jamais eu vi tamanha sinceridade e beleza numa prece. Essa foi a prece mais bonita e mais sincera que eu ouvi hoje. Então, para mim, isso desvela a alma pura, que tem uma confiança plena no Criador e que sabe que Ele é capaz de tudo. Então, queria encerrar com isso. Busquemos a pureza, mas ela não é fácil de conseguir. Vamos ter ciência disso. E aí eu lembro que agora para finalizar de vez, que o Erasto, discípulo de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer inclusive o seguinte: a fé transporta montanhas, mas mais pesadas do que as mais pesadas montanhas jazem no coração do homem a impureza e todos os vícios da impureza. Então esse é o nosso verdadeiro obstáculo: impurezas internas, íntimas, não do outro, mas nossas. Muita paz, gente. Pronto. Obrigado pela palestra. Obrigado pelas palavras. Que belas palavras. Tem uma conversa aqui no chat que da Hortência e da Aline. A Hortência diz assim: nunca tinha pensado o reino dos céus como um estado de alma, da alma, né? E a Aline disse assim: nem eu, aprendendo sempre, né? Fala mais um pouquinho pra gente, assim, o que esse reino do céu como esse estado da alma, né? E não como algo físico, né? Aquele espaço a ser alcançado, né? Mas esse espaço, ele não está fora, ele está dentro, né? Porque assim, Jesus já havia dito, né? O reino dos céus está dentro de vós. Mas a par essa fala de Cristo, os Espíritos vêm nos desvelar que não há regiões circunscritas no plano espiritual. O que há é o estado de encarnado ou desencarnado. E que a aventura, a felicidade, tanto na condição de encarnado como desencarnado, é o que nós trazemos conosco. Então, por exemplo, no livro Céu e Inferno, muitas daquelas entidades com que Kardec conversou sentiam que o seu sofrimento não tinha fim, sentiam que experienciavam um inferno. Mas é uma percepção que os espíritos deixam bem claro daquele que sofre e que muitas vezes pensa que não tem fim a sua dor,
e por isso o seu sofrimento se avulta, se torna maior. Do mesmo modo, aquela pessoa que somos todos nós, muitas vezes, né, em algumas circunstâncias, que sempre almejamos algo que nós não vamos conseguir, que nós colocamos a nossa felicidade em algo que é inatingível. Nós vamos estar infelizes, não importa se encarnados ou se desencarnados, porque sempre nos escapa aquilo que nós achamos que é a felicidade. Então, isso é um verdadeiro inferno. Que ventura mais viva, mais autêntica do que aquela da pessoa que está bem à revelia das circunstâncias, ou encarnado ou desencarnado. Sabe lidar com as dores, não é que não vá sofrer ou experimentá-las, mas o seu estado d'alma permite serenidade ante a dor, né? Isso é uma característica de almas evoluídas, de almas santas. Não é que fiquem livres de dores, mas as vivenciam de um outro patamar, com outra percepção, com outra envergadura moral. E os exemplos abundam de almas que estiveram aqui, experimentaram dores físicas, dores morais, mas sabiam que eram passageiras e a fonte do seu vigor, a fonte da sua presença luminosa no mundo era uma certeza de que eram passageiras. São exemplos de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Não sei se respondi. Acredito que sim. Um ponto que me veio à cabeça, não é nem um ponto, talvez uma ligação que me veio aqui à cabeça, é um verdadeiro guia, né, as bem-aventuranças, né? Acho que é aquela história assim, qual é o passo a passo que eu tenho que caminhar, né? Eu tenho que caminhar por onde, né? Então, eu tenho que caminhar por essas bem-aventuranças, né? E aí, me lembra também que no Evangelho tem um homem de bem, né? Que tem todas aquelas... cada parágrafo também é uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de refletir, né? Esse nosso dia a dia, né? As bem-aventuranças e o homem de bem, eles vão ter muito vão ter muito a ver um com o outro, né? Com certeza. Sobretudo no quesito justiça, né? Eu lembro que o homem de bem é um roteiro, né? Um roteiro que, se a gente for escrever e meditar e ver o que está atingindo, vai haver certamente uma correlação com as bem-aventuranças. Me lembro, assim, que o homem de bem, ele não procura o seu próprio interesse primeiro, né? Ele pensa onde ele está falhando, onde ele poderia ser melhor. Então, que conceito de justiça, né? Procurar aquilo que possa ser benéfico para um conjunto e não apenas para um. A nossa justiça ainda é incipiente, mas ela vai se delineando à medida que a gente se preocupa com o todo, com o coletivo e não apenas conosco. Então, o homem de bem, de fato, é roteiro que converge para as bem-aventuranças e vice-versa, viu? Gostei. No Evangelho de Mateus, né, logo depois, após as bem-aventuranças, né, eu acredito que na continuação, né, do que Jesus vinha falando, ele traz aquela que virou clássico, né, assim, a gente repete muito isso, né, vós sois o sal da terra, né, vós sois a luz do mundo, né, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu, né. Parece que ele ainda traz para a gente que nós podemos, né? Nós temos condições de conseguir esse reino, né? De atingir esse reino, né? E é bonito essa ideia desse sal, dessa luz, né? Que nós somos, né? E até colocando um pouquinho, né, Eugênia, assim, esse momento em que nós estamos, né? Como nós somos chamados realmente a ter esse sal, como nós somos chamados a ser essa luz, como nós somos chamados a ser os mansos, pacíficos, aflitos, né? Como hoje como hoje é muito presente esse ensinamento dele, né? Sim.
Mais do que nunca, o Cristo precisa de braços, vozes e Eu tô ações mexendo. Quando eu concretas, mexo, que ele somos nós que vamos realizar, né? Os instantes de dor acerba e coletiva são instantes de grandes provações e de testes, né? Nós estamos atestando valores adquiridos ou adquirindo, né? Porque tem muito o que fazer, viu? Acho que talvez seja o momento onde que mais, não sei se é mais ou menos a ideia de que tivemos o nosso tempo de aprendizado, né? Não tivemos o nosso tempo de instruí-vos, né? Como disse o Espírito de verdade, né? No Evangelho, segundo o Espiritismo. E agora nós temos que colocar em prática, né? Assim, não é fácil, né? Uma situação onde nós vamos passar por isso, né? Mesmo que fossem chegados os tempos, e nós sabíamos que os tempos estavam chegando, mas esse preparo, quando você realmente está diante da prova, a reação acaba sendo um pouco diferente, né? E agora nós temos que dar essa resposta, vamos dizer assim, né? Tanto interna como externamente. O testemunho, né? O testemunho do que aprendemos no âmbito do intelecto, né? Você fala, mesmo sendo clara a mensagem de Jesus, faça o outro que gostaria para si. Se a gente faz essa pergunta, né, ante um auxílio ou uma atitude que estamos na dúvida se fazemos ou não, será que como seria se eu estivesse no lugar dessa outra pessoa? Às vezes não é tão simples, porque a gente fica diante de dilemas, né? que a gente não pode Normalmente nessas situações que a gente experimenta agora. É verdade. Bom, eu quero agradecer demais pela presença, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos que nós tivemos hoje, né? Agradecer aqui a presença de todos que participaram. Nós tivemos uma presença aqui muito bacana, né? Da Hortência, da Aline, da Graça, do Orlando. O seu Orlando mandou um abraço. Mandou um abraço para ele. E o Paulinho, hein? O Paulinho é a cara da quinta-feira, quando eu vou lá agora. O Paulinho assiste com a Aline. A Aline, a Aline é filha dele. E aí eu identifiquei a Aline. Eu pensei, a Aline é filha do Paulinho, então que ela mande um abraço meu. Olha, Aline, tá mandado um abraço, né? A Mazé também adorou, a Marta, nossa coordenadora da reunião pública evangélica, né? Como a gente tem que estar aqui fazendo revezamento. Ontem ela estava na assistência espiritual falando do evangelho, então hoje estamos eu e Matheus aqui e o Marcelo nos bastidores, né? Conjunto aqui com a Eugênia para poder fazer este momento, né? Vamos então fechar, né? Vamos fechar com música? Só ligar o som, pronto. Meu amigo Matheus, eu vou lhe pedir para a gente fazer uma última música e se a Eugênia puder emendar a nossa prece e a gente volta para fazer o encerramento. Tá certo? Combinado. Vou tocando aí lá. Se quiser, tu pode entrar com a prece. Você vai ficar só no instrumental, né? Certo. Tá bom. Você quiser prece. Tá certo. Combinado. Certo. Cristo Jesus, irmão querido, nós confiamos na tua presença, no teu carinho, no teu amor, na tua compaixão ante as dores que experimentamos, as almas combalidas, chagadas e doridas, sofrem a partida dos entes queridos, sofrem as dores físicas, da asfixia, da desesperação, aqueles que labutam ante os doentes nos hospitais, ou aqueles que labutam junto aos desfavorecidos de todos os matizes, não só no Brasil, como em outras nações, os sem teto,
os sem alimento. Senhor, que a tua presença magnânima, amorosa e boa, juntamente com os espíritos benfeitores que te assessoram, possa ser sentida por nossos irmãos e irmãs que estão nesses desafios maiores do que os nossos. Confiamos na tua direção deste planeta. Confiamos que somos governados amorosamente por ti. Dá-nos, Senhor, sermos enxada, ferramenta nas tuas mãos amorosas para concretizarmos o amor em ação, em benefício àqueles que sofrem. Agradecemos, Mestre. Assim seja. Assim seja. Obrigado. Eu quero agradecer a todos aqui que participaram. A Marta tá chamando a atenção da gente para a gente dar aquele joinha, aquele like, né? Aqui no YouTube, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações. Lembrando que a nossa agenda, né, aqui no YouTube, ela acontece às quartas-feiras, né, com a assistência espiritual. Vamos ainda definir como é que vai ser a próxima quarta. Na próxima quinta-feira, nós também teremos a palestra novamente, né? E aos sábados, não sei se você está sabendo, Eugênia, mas aos sábados a gente faz a evangelização infanto-juvenil. Os tios se reúnem, fazem um teatro e a criançada assiste aqui uma horinha mais ou menos, assiste pelo notebook, pelo celular, e está sendo um momento muito rico e muito interativo, porque as crianças participam, as crianças gostam de participar, né? E muitas dessas crianças que nós acompanhamos são da comunidade do Dendê, né? Então elas estão junto também, vendo, acompanhando, o que é muito bom, o que é muito bacana, né? Elas vêm pelo celular, no caso? Né? Elas vêm pelo celular ou pelo... já teve foto da mãe batendo pra gente, vendo pela TV mesmo, sabe? É bem bacana, bem legal, e elas participam do teatro, elas interagem através do chat, né? É bem legal, é bem bacana, tá? A evangelização virtual, né? Sábado, a partir das 9h30, nós estaremos aqui com os tios e tias fazendo o teatrinho para as crianças. Obrigado, Eugênia. Obrigado, gente, até a próxima. Obrigado, Matheus. Nada. Tudo certo. Agradecemos, meus irmãos. Boa noite. Tá tudo